Nós trabalhamos no mês passado sobre o tema da entrega. Vocês vão se lembrar, nós terminamos esse tema inteiro e agora nós estamos na escola dominical dando continuidade. E esse mês eu quero entrar com um tema que, uma série de sermão, um propósito especial que Deus colocou com muito fervor no meu coração. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Perdão, Apocalipse, capítulo de número 2, desculpe. Hoje eu quero falar sobre um tema que nós vamos trabalhar esses meses, que fala muito sobre visão. Não é à toa que nós abrimos o texto bíblico hoje em Salmo 141, que fala sobre os olhos fixados no Senhor. Mas eu convido você a se colocar de pé, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 18. Eu quero deixar bem claro que hoje eu vou trabalhar somente uma parte, porque na parte da noite eu vou dar continuidade ao sermão. Então, os que assim tiverem de manhã não vão contemplar todo o sentido do texto bíblico, porque o tema é muito grande, eu tenho certeza que isso possa atrapalhar o tempo, e nós temos que respeitar o tempo. Então, eu vou trabalhar um ponto na parte da manhã, e na parte da noite eu irei trabalhar outro ponto. Você não está estranho, meu microfone está estranho, não sei. E à noite eu vou trabalhar um outro ponto. Todo mundo achou aí, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós queremos essa manhã te dar toda a nossa adoração, como já fizemos na parte, Senhor, das canções, na parte da oferta, e agora estaremos dando, Senhor, toda a nossa adoração na parte da palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor abra os nossos olhos, em nome de Jesus. Todos os santos dizem amém. Convido os irmãos a se sentarem, por favor. Irmãos, nós estamos entrando num tema que eu quero falar com vocês a respeito de quebra de maldição. Talvez esse termo que a gente usa, quebra de maldição, para muitos esteja ligado a questões espirituais, e de fato o é. E talvez alguns criam até um pouco ficam meio, sabe, pastor, isso não é um tema que me apraz, eu não gosto muito desse tema, eu acho que existe alguns níveis de exagero, de fato. Por isso, hoje eu quero começar com vocês compartilhando um texto bíblico, para que a gente comece a caminhar para esse entendimento, para aquilo que Deus tem para nós. Como dito, desde o dia que eu cheguei, assim comigo como com o pastor Mazinho, uma das coisas que eu priorizo muito é que não me permita pregar para a igreja, algo que eu queira. E se deixar eu pregar o que eu quero, vai ficar muito mais confortável para mim. Mas o meu desejo é sempre ministrar da parte do Senhor aquilo que Ele quer para a igreja. Então, eu quero convidar vocês a fazer algo antes de nós começarmos. Você pode colocar a mão no seu coração junto comigo? Feche seus olhos junto comigo. Senhor, nós queremos, nesse momento, pedir para que o Senhor quebrante nossos corações, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos da sua igreja, abre os olhos, Senhor, de nossos corações, que possamos, Senhor, sentir a Tua palavra sobre nossos peitos. E, Pai, se houver alguma palavra que vier como confronto, Espírito Santo, que o Senhor possa confirmar isso no decorrer da semana, que o Senhor possa confirmar agora, que o Senhor possa trazer a memória de nossos corações, Senhor. Nós queremos tirar todos os nossos preconceitos e achismos a respeito de alguns temas que faz parte da vida com Deus. Então que o Senhor possa, em nome de Jesus, quebrantar o nosso coração e que o poder do Seu Santo Espírito possa confirmar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração a cada um que aqui se encontra. Em nome de Jesus, todo mundo diz
Amém. Amados, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos lá? Nós estamos diante de uma igreja incrível. Por quê? Nós estamos diante de uma cidade que é a menor de todas elas, em vista das 7 igrejas, as quais assim João escreve. Tiatira é a menor das cidades. Porém, eu não sei se você já observou, a mensagem de Cristo Jesus para a igreja de Tiatira é a maior mensagem das 7 igrejas. Então nós estamos falando de uma igreja que se localiza no menor espaço da Ásia e, ao mesmo tempo, de todas as 7, é a igreja que recebe uma carta muito maior do que todas as outras igrejas. Logo, então, Tiatira tem algo muito especial. E antes de nós lermos sobre o que Deus está apresentando para nós em Cristo Jesus, para a igreja de Tiatira, é importante nós pegarmos algumas situações para compreendermos quais eram os desafios que existiam ali. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que Tiatira, entre as 7 cidades da Ásia, é a menos importante. É a menos importante. Em vista das outras 6 igrejas, Tiatira é a menos, não tem nada tão grandioso, nenhuma questão política grandiosa, não tem muitos templos grandes como nós vemos nas outras cidades. Porém, existe em Tiatira algo curioso, que é a questão comercial. Quando nós falamos de Tiatira, nós estamos falando que esse comércio, por causa da sua localização, existia ali uma corporação de comércio. Isso aqui é interessante. Essa corporação, ela ditava algumas regras. E o desafio daqui é que essas corporações promoviam almoços, reuniões, e provavelmente era certo isso, que que essas corporações faziam cultos a um deus chamado Apolo. Isso aqui é importante. Eles faziam um momento de consagração ao deus Apolo. Então, além de ter toda aquela reunião deles, dos comerciantes, eles tinham um momento específico de reunião em que eles ali faziam festas e dedicavam tudo ao deus pagão, que era o deus Apolo. E seria quase impossível você abrir uma venda, arrumar algum comércio, ter alguma empresa, sem que você faça parte desse grupo. Porque se você quer prosperar, você tinha que entrar nessa corporação. Era uma coisa assim impossível. Você não conseguia prosperar de forma alguma, ter êxito, ter sucesso, se não entrasse nessa corporação comercial. E aqui a gente encontra o primeiro problema, que os crentes daquela igreja não sofriam com os judeus judaizantes, que perturbavam os crentes, dizendo o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que comer, se tinha que circuncidar. Não, eles não tinham esse problema. O problema deles ali é que os crentes faziam parte dessa reunião. E aí é um problema muito sério, porque alguns diziam, poxa, mas qual o problema? Poxa, a gente faz parte da cidade, isso não tem algum problema, nós temos que vender, nós temos nossa vida. E surgiam essas questões, será que o crente pode ou não pode almoçar com eles? Será que os crentes podem ou não podem fazer parte dessas reuniões? Será que ao comer a comida que é dada para esse deus Apolo, eles também estão se tornando impuros? E começava a ter esses burburinhos dentro da própria igreja. E é interessante a gente observar, porque no final dessas festas sempre existia coisas inadmissíveis ao Senhor. Aquilo que é do princípio cristão. Era uma festa de libertinagem, tinha muita orgia, tinha muita bebida, o pessoal ficava louco e eles entregavam tudo isso em adoração a um Deus falso. Então Jesus envia a carta para o anjo da igreja, que é o pastor. E aqui começa uma coisa curiosa. Acompanhe comigo o verso 18. Veja, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus começa a apresentar-se de uma forma tenebrosa. Jesus não se apresenta de uma forma suave, de uma forma calma ou bonita. Não, calma não, melhor dizendo, bonita. Algo que a sua imagem seja tão agradável. Não. Parece que a carta começa num tom bem ameaçador. Se você acompanhar comigo, já está ali no verso 18, veja, Jesus se apresenta para todas as 7 igrejas, mas para a igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como Filho de Deus.
E por que Jesus está se apresentando como Filho de Deus para aquela igreja que já sabia que Jesus era o quê? Filho de Deus. Por que essa necessidade de relembrar a eles? E por que esses olhos como chama, como fogo, e seu pé como um bronze? Por que isso? E aí eu quero acompanhar com você para que você compreenda. Primeira coisa, como dito, alguns crentes iam para esses momentos de festas, né? Nessas corporações comerciais, e ali se adorava um deus Apolo. E Apolo era o deus do sol, que era filho de Zeus. E quando Jesus diz, diga a essa igreja, diga para esse pastor, que quem está mandando essa carta é o Filho de Deus. O que Jesus está querendo que ele compreenda é que diante de uma igreja que alguns adoravam Apolo e achavam que não tinha nada a ver, adorava Apolo, o filho de Zeus, o Deus do sol, o que Deus e Jesus está dizendo é, diga para eles que quem está escrevendo é o Filho do Deus todo Criador dos céus e da terra. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque assim como eles adoravam o Deus Apolo, Jesus está resgatando um princípio que às vezes a gente esquece, que hoje de manhã foi mencionado na escola dominical. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E quando ele faz essa menção, ele quer que vocês compreendam o seguinte, olha, o Deus Apolo, que é o Deus do sol, ele é pequeno em vista de mim. Quem é o Deus Apolo? Vocês se lembram, em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que Deus cria é o sol ou é a luz? A luz. Depois ele cria o... Por isso Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Antes do seu Deus que você adora ser adorado, ser evocionado, lembre-se que eu sou filho do Criador dos céus e da terra, que foi o que criou o próprio sol. Então ele já começa a colocar todo mundo no seu devido lugar. O Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez com que o sol fosse firmado, que fez com que a lua fosse firmada, está direcionando essa palavra para vocês. E aí ele começa dizendo o seguinte, além de se apresentar dessa maneira, ele se apresenta dizendo, olha, os olhos como chama de fogo. Isso significa duas coisas. Primeiro, a ira de Deus, a ira de Cristo diante do pecado. E a segunda coisa, significa o seu conhecimento a respeito de todas as coisas. Lembra que Samuel vai escolher ali o rei, e aí Deus fala, Samuel, você está entendendo errado, eu não olho pela aparência, os meus olhos atravessam, ele olha diretamente para o coração. O Senhor é aquele que sonda e nos conhece, ele consegue ver aquilo que a gente não enxerga. Os olhos do Senhor, eles penetram sobre nós, e ele ali vê tudo a nosso respeito. Então quando Jesus se coloca como um homem que está ali como os olhos com chamas de fogo, é porque ele adentra o nosso coração e a ira nele diante do pecado daquela igreja. E observe uma coisa, quando ele também o diz, no verso de número 18, que os seus pés são semelhantes ao bronze polido, pensa comigo, o que isso quer dizer? Nós estamos falando de uma igreja que vivia nesse conceito de querer enriquecer por causa do comércio daquelas corporações. Eles queriam dinheiro, eles queriam bronze, eles queriam a prata, eles queriam tudo isso. E Jesus diz, olha, pode falar para ele que os meus pés são como bronze polido. Ele está pronto para pisar. Ele está pronto para esmagar. E ele é muito mais valioso do que o que vocês ficam buscando. E aí, nós temos essa imagem nem um pouco convidativa. Jesus se apresenta dessa maneira. Tem um teólogo que ele fala que essa visão de Jesus traz a ideia de um guerreiro com uma armadura. Eu acho legal essa visão porque isso traz um conceito muito mais simplório, né? Mais rápido falar isso. Olha, de fato, ele é um guerreiro com uma armadura. Eu quero que você pense nisso. Jesus está falando para João, que ali escrevia a carta, eu estou me apresentando como filho do Deus Criador dos céus e da terra, e eu estou armado porque eu preciso guerrear contra algumas coisas dentro da igreja de Tiatira. Só que entra um grande conflito. Que aí quando a gente lê o verso 18, essa imagem de Jesus, o conflito surge quando a gente para olhar o verso 19. Tem alguma coisa errada. Jesus nessa imagem de guerreiro
E o verso 19, Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Para e pensa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa sem sentido. O que Jesus está dizendo para aquela igreja me quebra um pouco. Por que Jesus, nessa aparência de um soldado, de um guerreiro, pronto a guerrear, está dizendo: a sua igreja é excelente? É isso que ele está dizendo. Gente, olha isso. Eu conheço as obras que você realiza, obras de amor. A igreja possuía muito amor entre si. As pessoas amavam os pobres, as prostitutas. Eles amavam todo mundo. Eles tinham quando você chegava na igreja, você se sentia amado. Havia ali um sentimento maravilhoso de que você pertencia àquele lugar. E Jesus está dizendo, como uma vestimenta de um guerreiro pronto para guerrear, dizendo: eu conheço tuas obras. De fato, vocês têm amor na igreja de vocês. Vou mais além, olha, eu conheço as obras que você realiza, são obras de fé. E quando fala sobre obras de fé, está falando sobre ensinamento. Olha, vocês têm excelente escola dominical, vocês têm excelente grupo de estudo bíblico, vocês são excelentes obreiros, excelentes pastores, vocês ministram bem a palavra, parabéns para vocês, isso é incrível. E digo mais, se vocês se lembrarem no verso, uma das cartas de, acho que era Laodiceia, quando Jesus diz: olha, vocês abandonaram o verdadeiro amor, voltem ao primeiro amor. Isso não acontecia com Tiatira, pelo contrário, eles tinham amor assim, absurdamente, eles tinham em demasia. E lá está Jesus com aquela vestimenta de um guerreiro, na aparição de um guerreiro, dizendo: conheço as obras que você realiza, obras de fé, conheço as obras que você realiza, obras de serviço. Era uma igreja que cuidava das viúvas, dos órfãos, eles cuidavam, era uma igreja que fazia um trabalho social maravilhoso. É algo nossa, o queixo ficava caído, um exemplo único. Vocês são excelentes quanto ao serviço. As pessoas tinham ministério, as pessoas trabalhavam, era algo assim fenomenal. Assim também como ele vai dizer: conheço as obras que você realiza, obras de perseverança. Meu Deus, eu quero ser uma igreja que persevera em meio às dificuldades da vida. Vocês, igrejas, são excelentes, vocês perseveram, parabéns para vocês. E por fim, ele vai entrar num ponto crucial. Veja, as últimas obras são muito maiores do que as primeiras. O que isso quer dizer? No começo vocês trabalhavam, mas agora vocês trabalham mais, porque isso significa crescimento. A igreja cresceu. Você está entendendo que não faz sentido um Jesus que se apresenta no verso 18, com os olhos pegando fogo, com o pé de bronze, dizendo que ele é o Filho dos Deus, Criador dos céus e da terra, e começar a elogiar a igreja? Nós estamos diante de uma igreja que eu quero um dia ser. Quantos querem ser uma igreja cheia de amor, reconhecida por ser uma igreja amorosa, uma igreja que ajuda, que persevera? É isso que Jesus está dizendo. Vocês são excelentes nisso, parabéns. Mas tem um problema. E é aqui que entra o ponto crucial. Tem algo aqui que não faz muito sentido. Eu quero convidar vocês que são sacerdotes de Cristo, templos do Senhor, sacrifício agradável ao Senhor, que vocês compreendam uma coisa que esse texto nos apresenta. A igreja de Tiatira parecia ser forte e florescente. Qualquer estranho que visitasse essa igreja, qualquer pessoa que adentrasse ali, qualquer um de nós que adentrássemos ali, nós iríamos sentir extremamente tocados. Nossa, que gente, que grupo de oração maravilhoso. Gente, mas o pessoal da porta tem uma recepção tão boa, tão calorosa. Meu Deus, que aula maravilhosa, que sermão, que louvor fora do comum. O espaço é uma coisa prazerosa, o banco é maravilhoso, o ar-condicionado maravilhoso. Gente, eu estou aqui, quando eu fui ao banheiro, meu Deus, era um espelho para todo lado, parecia um espelho de shopping, um negócio incrível. Eu estou perplexo, a igreja é sensacional. É o que Deus está dizendo para aquela igreja por meio de Cristo. A sua igreja é maravilhosa. Mas algo falta em vocês: visão espiritual. Falta em vocês visão espiritual. Para lidar com isso, Jesus não vai lidar como ele lidou com as outras igrejas. Porque visão espiritual é algo muito importante para a igreja.
E não só para a igreja, mas para a sua vida e para a minha vida. Visão espiritual. Verso 20. Tenho, porém, contra você o fato de você o quê? Tolerar. Vou ler ali no verso que está diante de nós no Data Show. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, deixas tolerar, você permite, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Antes de Jesus julgar a falsa profetisa, Jesus está julgando a igreja. Então, essa manhã eu quero falar sobre a igreja e à noite eu vou falar sobre a profetisa. E por que eu escolhi falar dividir em duas partes? Porque é necessário, porque primeiro é para a igreja, depois para a profetisa, que tem algo sobrenatural. Convido que os irmãos venham à noite, que isso aqui é incrível. Mas preste atenção, primeiro então Jesus reprova a falsa profetisa e Jesus reprova a igreja. Por isso que Jesus está diante dela todo armado, com pé de bronze, pronto para pisotear, com os olhos de fogo, diante o pecado daquela igreja. E qual era o pecado dela? É porque ela tolerava um espírito maligno dentro da igreja. Ela tolerava algumas coisas que aconteciam na igreja. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre tolerância e visão espiritual. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Pensa comigo. A igreja não sofria como as outras, que eram com os judeus, que diziam que tem que ser acesso. Eles não tinham esse tipo de sofrimento. Isso não era uma crise dentro da igreja, como nós vemos os apóstolos escrevendo suas cartas, dizendo cuidado com esses falsos ensinamentos. Isso nunca foi uma crise. O problema unicamente é que nós estamos nos deparando com uma igreja que está crescendo de forma maravilhosa, mas ela perdeu, ela não está vendo, ela não está atenta ao que está acontecendo no seu meio. O ministério crescendo, palavra sendo pregada, o crescimento exigia um esforço, e o crescimento exige pessoas para trabalhar. Vou te dar um exemplo. Nós estamos na escola dominical mais cedo, e nós estávamos com uma turma cheia, maravilhosa. Não é de surpreender, né? Nós temos professores maravilhosos. Além de bonitos e elegantes, temos professores maravilhosos, né? Marilane, o pastor Mazinho, são pessoas maravilosas. O irmão Aleluia, são pessoas incríveis. E a aula tem sido maravilhosa, de fato é. Acontece que a turma começa a crescer e a gente precisa, olha, não tem como atender todos, precisamos dividir. Precisamos fazer outras turmas. Pastor, precisamos de professores. Eu tenho ciclano, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Pastor, o grupo de louvor está aumentando, precisamos de mais novos líderes. Eu conheço Beltrano, eu conheço fulano. Pastor, o grupo de intercessão está imenso, precisamos de mais pessoas. Pastor, o grupo da ação social está imenso, o grupo do pessoal que limpa o templo está maravilhoso também, precisamos de mais líderes. O crescimento exige pessoas para trabalhar. Precisamos de mais professores. Precisamos de pessoas para cuidar da igreja. Precisamos de mais pastores. Há uma necessidade, a igreja está crescendo. Um pastor não dá conta. A gente precisa criar algum meio, caminhar de algum jeito para que isso possa gerar um crescimento na igreja. E aí que está o problema, porque a gente diz, vem fazer parte. Vem junto com a gente. Carlão, vem junto. Isso aqui é um problema seríssimo. Por quê? Porque nós estamos nos deparando com uma igreja que crescia, mas não enxergava. E esse é um erro que todos nós podemos cometer. Pastor, está crescendo, glória a Deus, preciso de mais gente, eu vou chamar o Beltrano, o Ciclano. Visão espiritual. Cuidado, porque eu aprendi a minha vida inteira que boas intenções não é sinônimo de bom coração. Uma pessoa com conhecimento não significa que a pessoa tem temor ao Senhor. Uma pessoa que conhece bem a Bíblia não significa que ela é uma pessoa de oração. E aqui o texto está dizendo claramente, o Senhor está ali com uma armadura para dizer, eu venho confrontar a igreja, e primeiro ao pastor dessa igreja, que está tolerando que haja divisão, que haja falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e ainda tolera. É louco de tolerar que haja um sentimento de prostituição no meio de vocês. Pastor, como é que você tolera que esses seus crentes estejam indo para reuniões que se adoram falsos deuses?
que as pessoas bebem que nem um louco e se prostituem, acabam com o casamento. Como é que você tolera isso? Como é que você tolera um espírito tão maligno dentro da igreja de vocês? E aqui, a gente começa a entrar em alguns pontos que talvez você diga, mas pastor, como assim eu vou impedir alguém de trabalhar na obra do Senhor? Por acaso o Senhor não se lembra de Mateus capítulo 9, verso 37, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O senhor talvez não leu a Bíblia direito, provavelmente eu não li então. A igreja de Tiatira seguiu este pensamento de deixar as pessoas irem entrando, e lá estava Jesus diante deles, com os olhos com chamas de fogo, com pé de bronze, e disse: agora vocês vão se ver, agora está na hora de vocês entenderem o que vocês estão fazendo de errado. Na minha vida e na tua vida, você deixa qualquer tipo de amizade entrar na sua casa, sim ou não? Você deixa qualquer amiga ser ser amiga do seu esposo? Não. E você, esposo, deixa qualquer amigo ser amigo da sua esposa? Não. Sei que você é misericórdia. Não. Sabe por quê? Porque a gente preza aquilo que a gente ama, sim ou não? A gente preza a nossa casa. A gente preza a nossa casa. Só que parece que a gente não usa essa mesma visão que a gente tem para as coisas do Senhor. Eu conheço uma irmã santa e abençoada, gente bonérrima, maravilhosa. Uma mulher que passou um mau bocado no casamento, mas superaram as dificuldades e estavam bem de novo. Mas ela tinha uma deficiência visual, espiritual tão grande, que ela deixava o marido conversar com uma irmã, que eu sabia que se aquilo continuasse, ia cair direto no beco, ia cair no precipício. E a irmã não conseguia enxergar. Eu falava: irmã, ora mais um pouco. Não, pastor, vou orar. Não, você não está entendendo. Ora mais um pouco. Pede para Deus abrir os seus olhos. Porque eu não sou tolo. Não avisei, tá a irmã ali, fica esperto. Não. Irmã, ora mais um pouco. Fica atenta. Às vezes, as pessoas acham, o pastor Mazinho vai me corrigir se eu estiver errado, é da tendência da igreja, ainda mais do membro, achar que ele entende tudo o que está acontecendo na igreja. Não entende, não. Às vezes é do membro achar que o pastor tirou fulano simplesmente por birra. Não é assim, não. O pastor conhece os seus membros e muito bem a sua igreja. Ele sabe o perfil de cada um. Eu sei quem é o irmão Antônio. Eu sei que eu posso brincar com ele. Eu sei quando ele está irritado, quando ele está de mau humor, quando ele está animado. Conheço a Marilane. Eu sei quando ela é uma pessoa, como que ela é uma pessoa dedicada. A gente conhece. Um dia eu tive que conversar com um líder meu, não daqui. E eu falei com ele, eu sentei com ele e a esposa. Ele já tinha pulado a cerca uma vez, uma situação chata. Isso não foi no meu tempo, graças a Deus. Mas eu tive que lidar com isso. Uma vez chegou um casal novo na igreja, esse casal já era, cujo rapaz pulou a cerca, já era de tempo da igreja. O tempo vai passando, a gente vai conhecendo, e aí chegou um casal novo na igreja. E esse casal também tinha passado por um processo de que a esposa pulou a cerca no casamento, mas o marido perdoou. E a esposa desse cara que pulou a cerca estava se aproximando desse outro rapaz. Só que eu conheço o coração da minha ovelha. Eu sei o que o irmão gosta. Eu sei que se não tiver uma vida de oração, a gente cai. Eu tive que tomar uma oração, falei: Senhor, me ajuda. E Deus falando: Fernando, conversa com esses dois, urgente. Mas não é conversa com ele sozinho, não. Conversa com a mulher dele junto. Falei: misericórdia. Falei: caramba. Aí eu sentei com esse irmão que caiu por uma cerca, chamei a esposa junto. Falei: olha, eu estou aqui com temor e tremor para te dizer, tu toma vergonha na tua cara. Porque se você ficar andando com essa irmã, tu vai cair de novo. Aí ele: que isso, pastor? Aí a mulher falou assim: eu sabia. Falei: glória a Deus. Você vigia. Você não caiu, mas se você continuar nesses passos, você vai cair. A gente tem uma visão distorpada sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes nos falta visão espiritual. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Eu estou armado para dizer para vocês: vocês não estão enxergando o que vocês estão tolerando no meio de vocês. E aí é interessante quando a gente para pensar nisso, porque como que você deixa, pastor, um espírito que destrói a igreja? E aí ele faz uma menção ao espírito de Jezabel, que é algo lá do Antigo Testamento. E à noite a gente fala sobre isso.
Mas é uma mulher que destruiu a vida do rei Acabe. É uma mulher que destruiu a família inteira. E não somente isso, mas até há uma suposição de incesto por meio daquela mulher e seus filhos. Nós estamos falando de uma coisa absurda. Como que você tolera? E aí ele faz uma menção num espírito dentro da tua igreja. E é interessante, irmãos, que o texto está apresentando para nós que precisamos olhar algo que está acontecendo. Veja, você permite, você não enxerga, e você permite que essa mulher que se diz profetiza, porque existia ali um ministério de profetas, já que a igreja está crescendo, vem fazer parte de todo mundo. Não é bem assim. Nós temos que ser capacitados. Eu demorei 9 anos para ser pastor, para eu chegar diante do meu bispo e dizer, olha, eu tenho autoridade de conversar como igual. 9 anos. 9 anos. Durante 4 anos eu não era nada, eu não tinha direito a nada, mesmo como seminarista. Durante mais 3 anos eu também não tinha direito nenhum, porque o processo é de 9 anos. Mandava eu ir lá para a casa de Judas, lá eu estava lá. Mandava eu ir para um outro canto, longe, também estava, reclamava dentro de mim, mas eu estava lá, porque eu não tenho direito a voto, a dizer nada. Hoje, graças a Deus, eu tenho, mas antes eu não dizia nada, não podia participar de nada, não tinha direito de escolher nada, porque tem um processo para que você consiga ter algumas coisas, ter direito a algumas coisas. Nós estamos tendo um processo de curso de intercessão, tem um propósito para isso. Ah, pastor, eu cheguei na igreja, eu já quero fazer... Não é bem assim. E aí não se ire comigo, porque o texto vai nos ensinar algo importante, presta atenção comigo. Como que você deixou que essa mulher entrasse nesse ministério de profecias? Ela se diz falsa profetiza, ela coloca-se no lugar e vocês estão aí admirados. E não somente isso, mas veja, ela se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas. Quer dizer, vocês não percebem que ela está dizendo para os crentes da sua igreja que eles podem ir nessas festas que esses grupos de comércios fazem? Você, pastor, não está abrindo seus olhos e percebendo que os seus irmãos, os seus ovelhas estão cegas, elas não enxergam o que elas estão fazendo, que isso é impuro. Será que você não consegue entender que elas não estão abrindo os olhos para ver o que elas estão fazendo? É pecado. Por isso os meus olhos estão como fogo, porque eu estou com ira diante do pecado de vocês. E aí é interessante se nós começarmos a observar, porque aqui entra a tolerância. Aqui que é o ponto. Ah, pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu chamar o fulano para pregar. Não tem nada a ver eu chamar o Beltrano para falar aqui, pastor. Pastor, eu senti de Deus, não tem nada a ver isso. Você percebe que são palavras que a gente já ouviu. São coisas que a gente vê. Pastor, não tem nada a ver a minha roupa, que o homem que eu estou seduzindo. Desculpa ser duro. Eu vou usar isso como exemplo que fica mais fácil, né? Uma vez eu tive que conversar com um irmão que a esposa fazia parte do louvor. E a irmã, misericórdia, a irmã vinha com calça leg e uma camisa super curta. E ia para o louvor cantar. Falei, caramba, é difícil. Pior que na época eu era solteiro. Então era difícil eu, às vezes, ter que dar uma palavra de dureza, porque alguém vai falar assim, o pastor solteiro está olhando para mim, misericórdia. Gadarena pura. Mas olha que curioso. Eu tive que sentar com o marido e os dois, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. A roupa da tua esposa não te incomoda? Pastor, me incomoda. Eu falo para ela tirar, ela não tira. Falei, irmão, pô, você tá... Aí eu falei, irmã, você está na igreja. Porque sensualizar faz pro teu marido, pô. Tá cheio de ovelha aí, cheio de homem aí casado. Pô, irmã, faz isso não, cara. Você está no tempo do Senhor. Pô, olha a maneira que você se veste. Quer andar assim, vai para outro lugar, mas não para a igreja. Preste atenção. Pastor, me desculpa. O meu marido fala, mas eu não ouço, eu não dou ouvidos a ele. Aí esperei ela sair, eu falei, irmão, o que manda na tua casa? Coitado, eu era solteiro ainda, depois que eu casei que eu entendi que manda a mulher. Mas tudo bem. Eu falei assim, varão, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você quer que as pessoas olhem com pudor a sua esposa? Que isso, pastor? Não, mas parece. Porque você não sabe quantas ovelhas chegam para mim e falam para mim, pastor, você viu a roupa da irmã? O ser humano é mentiroso. Mas veja, eu perguntei numa classe da escola dominical, gente, quantos aqui estão
sujeitos ao adultério? Levanta a mão. De 15, 2 levantaram a mão. Eu falei, vocês são tudo mentirosos. Todo mundo aqui é sujeito ao adultério. Todo mundo pode cair. Não, pastor, eu não faço isso. Aí eu olhei para o irmão e falei, irmão, eu te conheço. Conheço a tua história. Rapaz, mas o que você está dizendo? Isso é classe de homens, né? E lá a gente tem essas aberturas de ser bem sincero. Não tem essa meias palavras. Ali a gente vai direto. Então eu conheço a tua história. Eu conheço a sua dificuldade. Por que você está mentindo? Você está na casa do Senhor? Nós somos sujeitos a diversos pecados. E a gente começa a entrar em grupos que toleram determinados pecados, porque ali a gente se sente acolhido. E é isso que Deus está falando por meio de Cristo para a igreja de Tiatira. Olha, você, pastor, tem permitido que essas pessoas adentrem e achem que é comum comer coisas feitas para outros deuses, que é comum fazer isso. Gente, nós não podemos tolerar determinadas coisas na nossa vida. E quando eu digo isso para você, não é porque eu estou dizendo isso, ou porque eu estou lendo esse texto bíblico. Eu vou mais além. Vá comigo em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, olha como é que Deus ele é fora do comum. Êxodo capítulo 23, eu quero ler um texto com vocês que é fascinante. Lá no verso 19, Êxodo 23, verso 19, olha o que Deus vai falar para o seu povo. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não o quê? O cabrito no leite. Que negócio é esse? O que Deus está dizendo com isso? Preste atenção. Quando a gente fala sobre o olhar espiritual, você pode achar que hoje o pastor foi eloquente, falou coisa com coisa, mas eu quero dizer para vocês o que Deus está dizendo aqui. Deus ele não aceita que nós que somos separados para Ele tenhamos uma vida de pecado, de adoração aos falsos deuses. Quando Deus dá essa ordem diante das festas que tinham que ser feitas, Ele está dizendo, eu não permito, eu não aceito e você também não vai fazer isso. Você não vai cozinhar o cabrito no leite de sua mãe. Por quê? Porque os cananeus, eles tinham culto aos seus deuses, e o que eles faziam para a adoração dos seus deuses era pegar o cabrito, o animal, e cozinhar no leite de sua própria mãe. Quando eles faziam isso, era um ato de adoração ao falso Deus, era um ato de adorar um outro Deus, era uma maneira deles elevarem um outro Deus, e Deus está dando essa ordem, eu não quero que o meu povo faça isso. Então quando vocês comerem, nunca façam isso, porque isso aí é adoração ao falso Deus. E se você fizer isso, mas qual o problema? Dá um gosto salgado, um gosto gostoso. Se você fizer isso, você está abrindo brecha na tua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento para com seus filhos. Mas pastor, mas não tem nada a ver. Você tem que sentir o gosto. Esse é o problema. A igreja de Tiatira crescia de forma incrível, mas não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Volta para o texto, por favor, de Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 20. Peço que você também vá para lá, por favor. O problema de Tiatira era uma tolerância que não era sadia. Eles reconheciam a existência de uma profetisa falsa, reconheciam também o caráter maléfico do seu ensino, mas em sua tolerância se negavam a lidar com ela. Isso aqui é um outro problema. Pastor, eu até vejo, mas também não faço nada. Ontem eu tive a oportunidade de ir para um culto de uma igreja lá em Mesquita, e lá naquele culto uma irmã foi pregar um texto, mas culto bem pentecostal. E ela foi pregar um texto, pastor Mazinho, que mexeu muito comigo, que ela falou sobre os vasos covardes. Que ela usou o texto de Paulo, quando Paulo ainda era Saulo, estava ali chorando, orando, clamando, e Deus levanta um profeta, um homem dele, para ir falar com Paulo. Qual o nome dele? Ananias. E Deus fala, Ananias, vá lá falar com Paulo. E ela pregou sobre isso, sobre o vaso covarde. Ananias devia pensar, Senhor, como é que eu vou falar com Saulo, se ele era aquele que decapitava as pessoas que eram crentes? Como é que o Senhor quer que eu vá lá me posicionar diante de um cara que matava todo mundo que vinha na frente? Qualquer cristão, ele passava... Como é que o Senhor quer que eu fale com ele? E lá foi Ananias, porque ele não era um vaso covarde.
E aquilo entrou na minha cabeça, falei, meu Deus, quantas vezes nós somos covardes com aquilo que é de Deus e que Deus não tolera e nós toleramos porque nós temos medo de nos posicionar. Vamos tirar a ótica da igreja, vamos olhar para a nossa vida dia a dia. Quantas vezes você que é mãe tem medo de se posicionar diante dos erros dos seus filhos? Você que é pai, medo de se posicionar diante dos erros dos seus filhos? Você que é casado diante dos erros do seu cônjuge? Quantas vezes nós temos medo de nos posicionar? Quando Deus diz, olha, diz para eles que quem está escrevendo, direcionando a palavra é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Tudo existe por meio dele e para ele, e todas as coisas são feitas por meio dele, para com ele. Então diga para esse povo, diga para a minha igreja, que quem está falando é o Criador dos céus e da terra. Vocês não precisam se acovardar. Vocês precisam se posicionar e parar de tolerar esse espírito dentro da igreja. E para concluir esse ponto sobre tolerância, eu quero só frisar algo interessante, que eles tinham tudo, menos visão espiritual para perceber o que estava acontecendo. Eu posso pregar um texto inteiro para vocês e pregar muito bem, mas sem visão espiritual, não. Eu posso dar uma boa aula, mas sem visão espiritual, não. Eu posso cantar bem, mas sem visão espiritual, também não. O que Deus está dizendo em Cristo Jesus para nós essa manhã é que não adianta você ter uma vida cristã se você não tem visão espiritual. E não adianta você dizer para mim que você não quer por causa disso e por causa daquilo, porque a partir do momento que você crê em Cristo, você também acredita na ação do diabo na tua vida. Contra você, contra a tua família. Não adianta você dizer, pastor, mas olha, eu faço parte da igreja, mas esse negócio de intercessão é só para uns. Não, todos nós, a partir do momento que aceitamos Cristo como Senhor ou Salvador, a nossa única maneira de nos conectarmos com Deus é por meio da oração. Não tem sentido você dizer que a oração é para uns e para outros não, isso não existe. É claro que existe intercessão, algo mais intenso, que aí sim você pode entrar com o ministério, mas todos nós somos homens e mulheres de oração, fomos chamados para falar com Deus, isso é intimidade. E aí o que o texto nos mostra é que tem gente que vive uma vida maravilhosa dentro da igreja, mas não tem visão espiritual. Tem gente que é casado há anos e não tem visão espiritual do casamento. Pastor, eu não sei porque que meu marido é grosso. Eu não sei porque que ele é um estúpido e um jegue de vez em quando. Vai descobrir, ora, pede para Deus te mostrar o que está acontecendo. E você vai começar a descobrir que isso não tem a ver com ele, tem a ver com a criação dele. Vai descobrir por que seu filho é medroso, talvez inseguro. Talvez aconteceu alguma coisa na infância que você não se recorda. Se vocês soubessem que tem uma quantidade imensa de filhos com crises na sua juventude, quando se tornam adultos, por causa da sua infância, meu Deus do céu, se vocês soubessem disso. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, e tem um outro psicólogo também, que é lá no Recife, que ele fala que, e não são cristãos, hein? Eles falam que a crise de hoje é que os pais não enxergam as dores dos filhos e às vezes não querem compreendê-las. A insegurança, pastor, por que meu filho é inseguro? Olha para o teu casamento. Ah, pastor, eu sinto que o meu filho, ele não quer saber das coisas de Deus. Mas olha para o casamento, o que está acontecendo? Eu vi um pastor falando uma coisa que eu achei incrível, que ele fala sobre futebol. Ele fala assim, cara, a criança já nasce, já tem uma camisa de um time. Meu filho vai ser assim, em nome de Jesus. Já nasce com a camisa de um time. E ele gosta daquilo porque ele vê que o pai ama aquilo. Eu amo futebol. Não é que meu time não está lá essas coisas, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de ver, eu assisto. É uma coisa que me dá prazer. Ali é uma emoção absurda. Essa emoção que eu tenho, eu quero que meu filho tenha. Mas às vezes eu não me preocupo de passar a mesma emoção que eu tenho para com Deus para o meu filho. Eu preciso mostrar para minha esposa o porquê eu amo pregar, do porquê eu amo orar, do porquê eu amo estar fazendo jejum. Eu preciso mostrar para ela do porquê que eu tenho um momento de ficar só e orar. Eu preciso que isso seja gerado no coração dela. Ah não, pastor, a salvação é individual. Vai nessa. Se você não orar pela essa vida, ela se perde. Então eu tenho visão espiritual para nada na minha casa. Ah não, pastor, eu oro, eu vejo. E tem um outro problema também que já entra na questão da visão espiritual, é que
Existem pessoas que oram muito, que buscam muito, que leem muito, mas não enxergam nada espiritualmente, só enxergam de forma carnal. Aí é um grande problema, porque sempre o problema é o outro, nunca sou eu. Já reparou isso? Pastor, não, calma aí, eu oro, sou mulher de oração, canto bem, mas só enxerga o outro, nunca se enxerga. Isso é um outro grande problema. Lidar com crente assim é difícil, não é verdade, pastor Mazinho? É muito difícil lidar com crente que só vê o outro e nunca se enxerga. Pastor, achei uma palavra aqui que vai ser bom para o ciclano. É bom para você? Não sei. Eu não tinha visto por essa ótica. É tudo bom para o outro. Para mim, não. Eu deixo passar. Isso é um grande problema. E nós precisamos, isso aí a gente vai trabalhar em outro momento sobre visão espiritual e carnal. Mas preste atenção. Quando Jesus fala de visão espiritual, seria legal se a gente olhasse o que ele diz para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo de número 3, verso 18, ele vai fazer alguns conselhos, e no finalzinho ele diz: comprem também colírios para os olhos, a fim de que possam ver, possam enxergar a verdade que está no meio de vocês. Vocês se acham ricos, vocês se acham importantes, compra um colírio de mim. É meu conselho, compra um colírio para vocês enxergarem quem vocês são de fato. Vocês vivem numa vida achando que sabe de tudo. Compre esse colírio para ver como que você é mentiroso. Para ver como que você acha que a sua riqueza depende de você, se não depende de você. Você acha que esse dom... Compra um colírio urgentemente, porque vocês precisam de ver de forma espiritual. E aqui, eu quero dizer para você que, de uma forma muito importante, como pastor, como amigo, nós precisamos urgentemente abrir os nossos olhos. Eu comentei domingo passado, faço questão de mencionar mais uma vez, que o que é visão espiritual? De uma forma ultra resumida. Nós podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo de número 13, do verso 10 ao 13, que conta para nós que havia na sinagoga uma mulher que estava encurvada 18 anos, misericórdia, 18 anos naquela igreja. Verso de número 10 diz que ensinava no sábado numa das sinagogas, verso 11, veja, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, verso 12, e diz o seguinte: vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Essa é a tradução. Não é igual a minha, mas algumas traduções, o espírito de enfermidade está aí dando esse conceito de que havia um espírito demoníaco naquela mulher. 18 anos na igreja. 18 anos na igreja e ninguém enxergou que aquela mulher estava sendo atormentada por um espírito maligno. 18 anos. Meu Deus, isso para mim é um castigo. Isso é uma vergonha. Eu, como igreja, não consegui enxergar espiritualmente que o que está acontecendo não pode ser algo normal. E aí eu não quero entrar no âmbito de que alguns acham que é exagero, pastor, mas o que é doença, o que é espiritual, é saber, você primeiro tem que orar e falar: Senhor, me faz entender, me faz enxergar, me faz compreender por que a fulana só chega com a cabeça cabisbaixa na igreja. Por que a irmã é ríspida no falar? O que essa mulher tem de trauma? Me mostra para que eu possa orar pela vida dela, para que eu possa ungir a vida dela. Nós precisamos fazer essa oração. E não espera que o pastor faça isso sozinho, porque não dá conta. Se cada um de vocês estivessem orando de forma com a qual nós estamos apresentando com visão espiritual, essa igreja, meu Deus, só ia ser lugar de milagre e maravilhas. Está entendendo isso? Se cada um de nós tivéssemos visão espiritual das coisas, essa igreja tem uma quantidade absurda de pessoas com cadeira de rodas entrando aqui, sendo curadas, porque o Carlão vai orar por ela e essa pessoa vai ser curada, porque a Elma vai interceder por alguém que está com depressão, essa pessoa vai ser liberta. Isso não compete somente ao pastor, mas você que é templo do Senhor, que é sacerdote de Cristo. Se todo mundo abrir os nossos olhos, se todo mundo abrir os seus olhos, nós vamos enxergar, mas primeiro a gente, depois os outros. E é por isso que Jesus aparece diante deles com a vestimenta de armadura de bronze, para dizer: igreja, eu vim dizer a vocês que vocês toleram uma mulher com os ensinamentos errados, com coisas inadmissíveis. Irmãos, não há amor ou trabalho
que compense a tolerância do mal. Mais uma vez, não há amor ou trabalho que compense a tolerância do mal. A igreja de Tiatira tolerava a ação de um espírito que destruiu a santidade de Israel, destruiu uma família, destruiu o templo do Senhor. Tolerância é brecha para o inimigo agir. Eis aqui o Senhor diante da igreja, o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de nós, mais uma vez, unirmos a nossa comunhão com o Senhor. E eu quero dizer para vocês que não adianta tomar a ceia e achar que você está unido com Cristo se você tolera o pecado. Não adianta tomar da ceia e achar que você está salvo se você tolera uma vida em que você aceita as coisas pecaminosas. Não adianta. Nós falamos antes do carnaval, gente, oremos para os crentes que ainda toleram o carnaval. Por que eu falei isso? Vocês viram o que aconteceu durante a semana? Vocês viram o Deus que eles adoraram no carnaval? Vocês viram a imagem do Exu que eles adoravam? E ainda falamos isso no curso ontem. Ainda querem tornar Exu patrimônio do estado do Rio de Janeiro. Olha que loucura. Onde nós estamos como crentes? Cadê os crentes dentro os políticos que se dizem cristãos para ir contra um negócio desse? Nós precisamos observar e abrir os nossos olhos, porque talvez nós tenhamos uma vida confortável, uma vida boa, mas como diz Deus, Cristo Jesus para a igreja, tu não é nem quente, nem frio. Isso é amor. Está aí nessa tudo. Por isso eu hei de vomitá-lo. Eu quero caminhar para a conclusão, te dizendo duas coisas, e por cá, Mazinho, e por cá eu termino. A primeira coisa que eu quero convidar vocês é orar junto comigo, pedindo para que Deus nos ajude a ter visão espiritual. Você entendeu o que eu falei? Sim ou não, amados? O meu convite é para que Deus nos ensine a ter visão espiritual. Pastor, eu vou ver demônio? Não, não é isso. Pastor, eu vou ver coisas? Não, não é isso. É primeiro começar a entender quem você é diante do Senhor. É enxergar para você como um todo diante do Senhor. Visão espiritual é você saber com quem teus filhos andam. É saber com quem você tem deixado ficar perto da tua casa, se aproximado na tua vida. Dou um exemplo simples aqui, a irmã não está aqui, mas eu posso mencioná-la aqui, e quando ela estiver, faço de novo. Uma irmã que se chama Tânia estava aqui conosco, veio acompanhada com uma outra amiga, e ela veio pedir oração, ligou antes para o telefone da igreja, vim orar por ela, ela chegou aqui, Simone já sabe o que eu estou falando, comecei a orar por ela, Bruno, comecei a orar por ela e a amiga do lado, e Deus falou comigo, manda essa mulher sair, senão você não vai ver o agir de Deus. Cheguei para a amiga dela e falei assim, irmã, você pode pedir um favor? Você pode se retirar? Desce lá um pouquinho, eu preciso falar com elas a sós. Quando a amiga saiu, o Espírito se manifestou. Às vezes nós toleramos amizades perto de nós que só nos colocam para baixo. Só falam mal da gente. Tem inveja da gente. Para criticar você, ela tem uma lista inteira. Para te elogiar, misericórdia. Às vezes você, esposa, tolera que teu amigo ande com pessoas que não ajudam em nada. E você, marido, tolera que sua esposa ande com amigas que só acabam com o sonho delas. Nós precisamos ter uma visão do que está acontecendo. Pastor, eu não preciso chamar isso de visão espiritual, pode chamar isso de percepção. Pode ser se você quiser. Só que existem coisas que a percepção não te dá, que só a visão espiritual te dá. A percepção, eu sei que aquela mulher que está encurvada há anos é porque ela está doente, mas a visão espiritual te mostra que ela está doente porque tem um espírito sobre aquela mulher que precisa ser expulso. E aí, irmãos, a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine a enxergar, nos dê uma visão espiritual para que possamos ver. Quantos aqui precisam enxergar, amados? Levante sua mão nessa manhã. Nós precisamos enxergar. Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui fingem? Quantos aqui fingem que não enxergam porque não querem mexer com enxames de abelhas? Tem coisas que a gente já viu, tem coisas que a gente sabe, mas a gente fala, eu não vou botar minha mão nisso aí não. Se enxame de abelha vai dar um BO, vai dar um problema, não é verdade? Não vou falar isso com a minha esposa não, senão ela me joga da janela. Não vou falar isso com meu marido, senão, nossa, ele vai ficar azedo a semana inteira. Não tolere, amados irmãos, coisas que Deus odeia. Não tolere.
Quero convidar você a se colocar de pé. Como dito, antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, Jesus reprova a igreja. Hoje, na parte da noite, nós vamos falar sobre a falsa profetisa, mas essa manhã eu quero falar sobre a igreja. E quem é a igreja de Copacabana? É você. Quem é templo do Senhor aqui? Cada um de vocês. Não tolere a ação do inimigo na tua vida. Não tolere algumas coisas dentro da tua casa. Vocês precisam se posicionar. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos colocar nossos joelhos no chão e falar: Senhor, eu quero enxergar por que está acontecendo isso, me ensine a ver. E quem já vive isso, sabe que Deus mostra que vai acontecer lá na frente. Sim ou não? Quem está entendendo comigo? Quem tem visão espiritual sabe o que vai acontecer lá na frente. Isso é uma coisa que Deus dá para os seus, para aqueles que buscam com temor, com o coração aberto. Eu quero te convidar nessa manhã de uma forma especial. Quantos aqui precisam enxergar? Mais uma vez, levanta sua mão. Então eu quero convidar você a vir, todo o povo no altar. Vamos orar junto, vamos clamar como igreja, porque eis a imagem do Senhor diante de nós, dizendo: olha, eu preciso que você entenda, você precisa parar de tolerar as coisas malignas na tua vida. Convido você, se desejar no teu coração, vem no altar, vamos orar junto em comunhão. Se você quiser ficar no seu banco, fica na liberdade, aqui não é obrigação. Visão espiritual é só para quem deseja, isso é um fato. Quero convidar vocês a orarem comigo. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, porque assim como o Senhor ministrou para aquela igreja, Senhor, nós estamos abertos para a Tua ministração sobre nossas vidas. Senhor, nós sabemos que tolerância é uma coisa que nós amamos tanto e às vezes a gente fica com medo de falar e cria esse mal-estar e a gente não quer mexer com isso. Mas o Senhor não tolera pecado, Senhor. O Senhor não tolera, o Senhor tem nojo do nosso pecado, tem nojo das coisas erradas. O Senhor tem nojo quando adoramos falsos deuses. O Senhor tem nojo quando nós acusamos a igreja do Senhor erroneamente. O Senhor tem nojo quando nós colocamos algum posicionamento. Ah não, mas isso não tem nada a ver. Ah, mas você tem que olhar pelo meu jeito. Senhor, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor e mais em nada, Senhor. E é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos mostra por meio da Tua palavra que nós temos que aprender a obedecer, Senhor, a Sua palavra e a Tua revelação. Espírito Santo de Deus, não é que nós não queremos que as pessoas façam parte, não, nós precisamos que elas façam, mas elas precisam orar, ter um caminho, um processo a ter seguido, Senhor, para que tenhamos uma visão espiritual do que está acontecendo, Deus. Não nos permita, Senhor, ser uma igreja que vai crescer, mas não tem visão espiritual. Porque quando nós deixamos qualquer um adentrar na nossa casa, qualquer pessoa ser amigo do nosso marido, da nossa esposa, nós estamos dando brecha para o inimigo atacar, Senhor. E a gente diz: ah, mas ele é um homem de oração, é uma mulher de oração, ela sabe se defender. Não é bem assim, Senhor. Espírito Santo, abre os nossos olhos, Senhor. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos ver, Senhor, o que está acontecendo, Senhor. Às vezes a doença que estamos passando talvez seja algo espiritual do Senhor para nós e a gente não entende isso ainda. Senhor, talvez o que está acontecendo no casamento, precisamos que os nossos olhos espirituais se abram para nós podermos lutar contra isso. Senhor, nós precisamos de uma forma especial olhar para a nossa igreja. Senhor, quantos anos nós precisamos ver, quantos anos nós olhamos a história da nossa igreja e nós vemos acontecendo isso, acontecendo aquilo, acontecendo isso, acontecendo aquilo. Senhor, nós não permitimos, nem eu, nem o pastor Mazinho, que haja alguma tolerância ao pecado nessa igreja. De forma alguma, Senhor. Nós não permitimos. Eu não permito e não aceito a ação do maligno sobre a nossa igreja. E em nome de Jesus, todos nós aqui não permitimos e não aceitamos a ação do maligno na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, Senhor. Nós não toleramos a ação do inimigo sobre os ensinamentos errôneos aos nossos filhos, Senhor. Nós não aceitamos isso. Porque o Senhor é Deus e o Senhor está para a peleja junto conosco. E nós vamos pelejar, Senhor, na autoridade do Seu santo nome. Porque o Senhor é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E na Tua autoridade nós iremos pisar na serpente, na cabeça do diabo. E nós não vamos deixar nada acontecer que o Senhor não queira. Então, Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós clamamos para que nossos olhos se abram. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos em nome de Jesus.
Abre os nossos olhos para enxergar que a ceia é algo tremendo. Abre os nossos olhos para enxergar que estar aqui é tremendo. Abre os nossos olhos para enxergar que estar na escola dominical é tremendo. Abre os nossos olhos para enxergar que para orar, Senhor, de manhã cedo é algo tremendo. Ler a palavra, ter intimidade, ter jejum com o Senhor é algo sobrenatural. E quando nós buscamos do Senhor, o Senhor abre nossas visões espirituais, Senhor. Então derrama sobre cada um dos teus filhos nessa manhã, Senhor, o teu óleo, a tua unção, para que cada um consiga enxergar o que o Senhor tem para nós, Senhor, para que possamos vencer aquilo que olhos não conseguem enxergar, mas somente olhos espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Convido você a se colocar de pé e aplaudir o Senhor, amém? Pode voltar ao seu lugar, amados.